E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Psiquiatria com Pipoca. Eu já vou começar a nossa coluna de hoje fazendo uma confissão. Quando eu vi na Netflix uma série que contava a história da vida de uma jogadora de xadrez, já pensei logo, nossa, deve ser muito chato. Só que aí, desde a primeira semana, o Gambito da Rainha já esteve no top 10 aqui no Brasil e daí ainda não saiu. Isso acabou despertando a minha curiosidade e eu fui dar uma olhadinha. Comecei a assistir a série e em 2 dias eu já tinha finalizado. Ficou curioso para saber por que eu fiquei tão interessada nessa série? Por que eu achei ela tão espetacular? Vem comigo que eu vou te contar tudinho. A série conta a biografia de uma enxadrista americana, que é Elizabeth Harmon, mas que é uma personagem fictícia de um autor norte-americano chamado Walter Travis. O nome do romance também é O Gambito da Rainha e a minissérie se desenvolve em 7 episódios de aproximadamente 60 minutos cada um. O episódio piloto é estrelado pela atriz mirim Isla Johnston, que já fisga o público logo de cara, interpretando uma menina de 8 anos de idade, muito calada, que vive sozinha com sua mãe. Essa mãe dá sinais claros de estar sofrendo mentalmente e a menina percebe isso. Ela consegue passar uma sensação de desamparo, de tristeza, de medo que essa mãe vai embora. Em uma das cenas, a mãe vai entrando no rio e ela fica com um olhar perdido para aquela mãe, mostrando o medo dessa mãe não voltar. O desfecho dessa história não é bonito, é um desfecho trágico. A mãe acaba por colocar a Beth dentro do carro e atira o carro contra um caminhão. Ou seja, Beth é uma sobrevivente de uma tentativa de homicídio-suicídio por parte da sua mãe. Ao se tornar órfã, ela vai para uma casa de acolhimento para meninas, casa essa muito religiosa, muito severa, muito rígida. Lá, ela é acolhida pela Jolene, interpretada de forma magistral por Moses Ingram, que apesar de sua boca suja e de sua rebeldia, se torna uma irmã para Elizabeth. É ela responsável por acolher a menina e por ajudá-la nessa adaptação a um ambiente impessoal, em que não se tem privacidade, como são nessas casas de acolhimento. No orfanato, Beth é apresentada a 2 de suas grandes paixões. A primeira delas, o xadrez, e a segunda, as medicações tranquilizantes. Só para a gente aqui situar, a série se passa na década de 60 e nessa época não se sabia do poder dos tranquilizantes de causar independência. Então eles tinham a sua venda liberada, não era venda controlada como a gente tem hoje, e eram prescritos inclusive para crianças. Então lá no orfanato, as crianças recebiam 2 pílulas, uma rosa, que eles diziam que era uma vitamina, e a pílula verde, que é do calmante, do tranquilizante. Ao longo da série, fica claro que esse calmante, que esse tranquilizante é um benzodiazepínico, é uma medicação capaz, sim, de causar dependência, e no meio da história, nos Estados Unidos, ele passa a ter sua venda controlada, sua venda regulada. O primeiro professor de xadrez de Beth é o zelador do orfanato, o Scheibel, interpretado por Bill Camp. Um personagem que no começo se mostra ranzinza, rabugento, mal-humorado, mas que logo se encanta pelo talento de Beth para o xadrez. Ele percebe que ela tem habilidades especiais que a tornam uma jogadora especial, mesmo sendo tão jovem. É Scheibel que molda a forma de Beth pensar as suas jogadas, as suas estratégias. E também é ele que ensina ela a jogar do Gambito da Rainha, que dá nome à obra. Aos 13 anos, Beth é adotada por um casal muito tradicional de Lexington, Kentucky. É nessa transição que sai a atriz Isla Johnston e que entra Anya Taylor-Joy. Beth agora tem pais adotivos, uma casa, um quarto só para ela, mas a adaptação na escola não vai ser nada fácil.
Logo após a sua adoção, o pai adotivo abandona a família e novamente ela revive o drama de viver numa casa com uma mãe sozinha e sofrendo intensamente. Esse pai não só abandona as duas, mas também não provê financeiramente a família. Então, Beth e sua mãe começam a passar um aperto financeiro muito importante. É aí que ela tem a ideia de começar a participar dos campeonatos de xadrez. Quem empresta para ela os primeiros $10 para ela participar do seu primeiro campeonato é Scheibel. E isso vai sendo falado ao longo da trama. Beth faz questão de sempre demonstrar a sua eterna gratidão por Scheibel. À medida que vai vencendo os campeonatos, Beth passa a ganhar dinheiro e a sustentar a si e a sua mãe, Alma. As duas passam a se tornar grandes parceiras e amigas. No entanto, toda essa amargura de Alma acaba por se converter num abuso de calmantes e de bebidas alcoólicas. Beth é aquela garota esquisita da escola. Ela não sabe se vestir, não sabe se comportar, tem dificuldade de socialização. E eu li muitas críticas falando que isso seria um estereótipo, de que uma mulher inteligente não poderia ser bem vestida, bem sociável. Mas, na verdade, o que traz toda essa dificuldade de Beth de socialização, na minha opinião, avaliando enquanto psiquiatra, é um traço do espectro autista. Ela se encaixaria no que a gente chamava até pouco tempo atrás de transtorno de Asperger. Por que eu estou falando isso? Beth possui um QI extremamente alto, habilidades visoespaciais extremamente acima da média, ela tem um pensamento concreto, ela tem uma coisa que a gente chama de hiperfoco. Ela não gosta de xadrez, ela vive para o xadrez. E uma capacidade de entender metáforas e linguagem figuradas que são muito características. A escolha da época da narrativa de se passar nos anos 60, em que a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia está em ebulição, traz um tempero todo especial à trama, traz até um clima de suspense. Porque o xadrez nos Estados Unidos não é um esporte, pelo menos na época, né, não era um esporte tão comum, mas na Rússia é um esporte muito popular, do mesmo jeito que aqui a gente tem campinhos de futebol para tudo quanto é lado. Lá você tem mesas com tabuleiros de xadrez que pessoas, né, de todos os sexos e todas as idades vão estar praticando esse esporte. Só que mesmo na Rússia, as mulheres só disputavam campeonatos entre mulheres. Então a história de Beth traz toda uma vanguarda de uma mulher que se posiciona de igual para igual com os homens nos campeonatos. Ela é tão obcecada com essa cultura russa que ela vai para a faculdade para estudar russo, para entender melhor, para não ficar perdida, para não deixar nada passar. Isso que eu estava falando com vocês em relação ao hiperfoco. Ela é determinada, como eu falei, ela não gosta de xadrez, ela vive para o xadrez. Depois de toda aquela polêmica, né, que já foi falada, de que ela seria aquele estereótipo desajeitado da mulher que é muito inteligente, mas que não consegue ser bem-sucedida socialmente, vem uma outra parte da trama e que contradiz tudo isso. Por isso que eu não concordo com essa crítica que foi feita. Beth, ela começa a observar as amigas, como elas se vestem, o tipo de sapato. Então ela começa a ter um comportamento de imitação. Os autistas fazem muito isso, como eles não têm de forma intuitiva, muitas vezes essa coisa de como é que eu vou me vestir, como é que eu vou me comportar para ser socialmente aceito, eles acabam por desenvolver um comportamento de imitação, de imagem, eles copiam a imagem. E ela começa a copiar imagens de mulheres muito bem vestidas. Então ela se destaca tanto em relação à sua estética que em determinado momento da série ela chega a ser questionada se ela não seria muito glamurosa para ser uma jogadora de xadrez. Ficar órfã de uma mãe suicida, ir para um lar adotivo em que o pai abandona novamente a família, ter que se adaptar numa escola,
ter que se firmar dentro de um esporte que é praticado praticamente só por homens, em especial nos Estados Unidos, que é onde Beth mora, levam essa menina a desenvolver um quadro de transtorno de ansiedade muito grave. Uma criança e uma adolescente com toda essa trajetória tem uma probabilidade muito grande de desenvolver o transtorno de ansiedade. E aí, como é que Beth lida com isso? Ela vai fazer uma sociedade com a sua mãe, uma parceria aí no abuso dos tranquilizantes e no abuso do álcool. E quais são essas habilidades de Beth que a tornam esse prodígio no xadrez? Em primeiro lugar, o hiperfoco, porque ela dedica o dia inteiro a ler livros sobre xadrez, a estudar partidas, refazer partidas, né? Então a dedicação dela ao esporte é integral. Além disso, uma memória fantástica e o que a gente chama de construção visoespacial. Aquelas cenas em que Beth olha para o teto e ela consegue ver o tabuleiro, imaginar todas as jogadas, tentar prever como é que seria, né, a reação de seu oponente e de que forma que ela contra-atacaria, tudo isso vem dessa habilidade visoespacial. Então ela não precisa olhar para o tabuleiro, olhar para as peças para saber em qual local cada peça está. Outro exemplo dessa grande habilidade visoespacial é quando ela está indo para Nova York com o Benny no carro e os dois vão jogando de forma oral. Ela faz a jogada, ele faz a jogada e nenhum dos dois está com o tabuleiro. E isso, assim, para quem sabe, né, da complexidade do xadrez, para quem pelo menos imagina como é você ficar ali gravando cada peça em cada local, qual a reação que cada um está tendo, dá para a gente ter uma dimensão de que realmente é uma habilidade muito acima da média. O alcoolismo acaba por ceifar a vida da mãe de Beth, que persiste morando na casa em que elas conviviam juntas, tendo que entrar numa briga judicial com o pai para garantir esse direito. Antes de se relacionar com Benny, que eu estava falando, numa época em que ela já tem que ir para Nova York, ela acaba tendo um affair com Harry. Harry é um jogador de xadrez, não tão talentoso quanto Beth, nem quanto Benny, mas que tem um afeto genuíno por Beth. Então ele se esforça para estar naquele mundo do xadrez, para continuar ali, para estar mais perto dela. Só que ele quer jogar xadrez, quer estar perto dela, quer fazer faculdade e não tem dinheiro para isso tudo. Nesse momento, Beth, de pronto, convida o Harry para ir morar com ela. E ele responde a esse gesto com um beijo. Ela se assusta, ela não entende por que ela está sendo beijada e ele fica todo sem graça. Para ela ali, o que estava acontecendo não era uma relação de afeto, não era uma relação amorosa. Era uma parceria para jogar o xadrez. Novamente, ela não gosta de xadrez, ela vive para o xadrez. Isso vai ficando muito claro no relacionamento dela, do dia a dia, né, com o Harry. O que ela chama ele para fazer, o que ela quer fazer com ele o tempo todo é jogar xadrez. Isso leva a um desgaste no relacionamento e Harry acaba saindo de casa. Na minha opinião, a série é muito bem feita, com personagens complexos, bem construídos. Há inclusive quem se queixe de que esses personagens secundários, né, que não são a Beth, eles tenham sido pouco aproveitados. No entanto, a interpretação de Anya Taylor-Joy, eu acredito que seja toda a liga dessa minissérie, porque assim, nas cenas de xadrez, a câmera ela é voltada para os olhos dela, para a face dela. E a gente fica tenso naquela partida de xadrez. Eu ficava assistindo com as mãos suando. Então, assim, foram sacrificados esses atores, né, e os personagens secundários, mas em prol dessa maestria na interpretação da personagem que é feita pela Anya. Então, assim, é uma série que eu super recomendo. Vocês não vão se arrepender. Vejo vocês na próxima. Grande beijo.